Muito bem, hoje é o dia 4 de agosto, 19 horas e 4 minutos. Estamos dando início à aula de modelagem de negócios. Vamos começar a trabalhar com vocês nessa primeira aula, já alguns elementos, algumas etapas do nosso plano de negócios. Então vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade para interromper a aula quando for necessário, hein? Por favor. Legal. Vamos lá. Muito bem. Só fazendo uma breve recapitulação, né? Nós vimos isso lá em planejamento estratégico no primeiro ano, se vocês estão lembrados, né, e lembradas, que as quatro funções da administração é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, a primeira função da administração é o planejamento. A partir do planejamento que nós vamos desenvolver a nossa organização. E aí sim, né, nós vamos organizar os recursos necessários para colocar essa empresa para funcionar, depois ela funcionando, nós vamos continuar nesse processo de organização da nossa empresa. Vai ser necessário que a gente faça a direção dessa empresa, né, dê um caminho a ela, né, faça os ajustes quando necessário e controlar, né, porque aquilo que eu não tenho controle eu não posso melhorar, não posso aprimorar. Então, antes de qualquer coisa, é o planejamento, é a primeira função que nós temos aí. Estudos do Sebrae apontam que o principal motivo das empresas não terem sucesso ou não chegarem a 2 ou 3 anos no máximo é por falta de planejamento. Tá? A pessoa muitas vezes começou um negócio por necessidade, não por oportunidade, né? Já discutimos com vocês essa diferença. E aí, muitas vezes, falta recurso, falta planejamento, falta uma série de coisas que acaba comprometendo o sucesso do negócio. Nós estamos aqui com a disciplina modelagem exatamente para formar vocês no intuito de fazer o devido planejamento para a vossa empresa ou também orientar como consultores e consultoras candidatos a empreendedores como fazer um plano de negócios verificando a viabilidade do empreendimento. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, muitas vezes, e aí talvez esteja o grande problema das pessoas que montam um negócio por necessidade, né? Por que elas montam por necessidade? Elas montam para precisar ter uma renda, né? Então, o cara perde o emprego, aí o cara compra lá umas frutas, coloca num carrinho, sai na cidade vendendo. Outro que tem mais capital monta um pequeno negócio, mas muitas vezes sem know-how, né? E sem também ter nenhum parâmetro, né, pessoal? Porque dentro do planejamento, a gente pode estabelecer algumas métricas, né? E pode não, a gente deve, né? Então, métrica, por exemplo, de quanto investir, né? Então, qual é o limite máximo que eu posso investir na minha empresa? Se eu passar desse limite, eu vou convidar sócios para participarem da empresa, ou eu vou buscar esse dinheiro com investidores, né? A questão do sócio, muitas pessoas eu percebo, principalmente os inventores, né? As pessoas que têm a ideia, que dão start no negócio, parece que eles ficam um pouco receosos em convidar pessoas para a sociedade. Mas, se for bem escolhidos os sócios, pessoal, eles trouxerem capacidades complementares, eu não vejo nenhum problema. Eu tenho acompanhado algumas empresas aí de longe, mas acompanhado, de que ao chegar novos sócios para a empresa, com essas complementariedades, né, de competências e habilidades, o negócio acaba tendo mais sucesso ainda. Então, é só você fazer um contrato social bem amarradinho, com quais são os deveres e direitos do seu sócio, como os sócios podem entrar e sair da empresa, isso é importantíssimo, né?
Porque também eu já vi situações onde a sociedade se desfez em 6 meses e quem ficou com a empresa ficou com um grande problema, porque aquela competência que foi embora de um dos sócios faltou para o cara tocar o empreendimento, né? Então, todas essas questões têm que ser muito bem alinhavadas, né? Documento, um contrato, né? Isso tudo é importante você deixar muito bem esclarecido antes de começar a sua empresa, ok? Então é isso, né? Então, lembrando que nós estamos tratando de planejamento, né? Aí, ainda pensando em planejamento, né? A atividade de planejamento é complexa em decorrência de sua própria natureza, qual seja a de um processo contínuo de pensamento sobre o futuro, né? Então, mesmo o plano de negócio, pessoal, ele não é uma coisa engessada, né? Nós temos que fazer um plano de negócios, mas também nós temos que ter flexibilidade com relação a ele para fazer as adaptações necessárias que o futuro exige, né? Alterações ambientais, como aconteceu agora com a Covid, né? Essa foi muito drástica, né? Mas outras menores acontecem a todo momento, né? E por mais que a gente tenha pensado no que poderia acontecer no futuro, a gente muitas vezes não consegue prever tudo, né? Por que devo desenvolver um bom plano de negócios? Então vamos lá. Vamos lá. Ajuda a conhecer melhor o futuro negócio. Alguém poderia me ajudar aqui, então, tentando explicar como é que seria esse conhecer melhor o futuro negócio? Estudar o mercado atual? Já começou bem, né? Então, conhecer melhor o futuro negócio. Então, como é que está o mercado, né? E aí, quando a gente fala conhecer o mercado, a gente pode dar nome a esse mercado, né? Esse mercado é formado por clientes, concorrentes, fornecedores, né? É formado por estruturas governamentais, né? Então, legal, ajuda a conhecer melhor o futuro negócio, então, conhecer o mercado, conhecer quem são seus clientes. Vejam que eu venho já falando com vocês há várias aulas, né, desde o ano passado, a grande dificuldade que o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, tem de definir claramente quem é o seu cliente, né? Então, o plano de negócios, ele busca fazer com que o empreendedor pense, né, nessas características. Quem que ele pretende atender, né? Quais são as dores desse grupo de consumidores que ele vai atender, né? Concorrentes, né? Também, né? Então, como é que está a concorrência? Quais são os pontos fortes e fracos dos seus concorrentes? Fornecedores. Tudo isso, pessoal, vocês vão perceber que na aula de hoje ainda, ou não sei se no primeiro ou no segundo período, a gente vai falar muito detalhadamente sobre esses elementos, né? E fornecedores, já comentei com vocês que eu já atendi empreendedores que já estavam no mercado há 1 ano e o cara veio reclamar comigo que só agora ele ficou sabendo que o fornecedor dele vendia a prazo, né? Eu falei, mas ele não quis vender a prazo para você? Não, ele falou que só vendia à vista porque eu não perguntei para ele se ele vendia a prazo, né? Então, quer dizer, a falha do empreendedor, né? De não conhecer as condições de venda do fornecedor. E o vendedor estava na dele, né? Se eu posso vender à vista, por que eu vou vender a prazo para ele, né? Então, veja, pessoal, o plano de negócio ajudar a conhecer melhor o futuro negócio, ele parte daí mesmo, entendeu? Tem mais alguma coisa que a gente poderia colocar nisso aqui, pessoal? Alguém arrisca? Tem um fator aqui importante do empreendedor nessa questão do futuro negócio, né? O que nós podemos acrescentar aqui também? Já esqueceram? Seria para ele definir melhor o público dele? Legal, né? Então, essa questão nós levantamos, né? Que seria trabalhar cliente, concorrente e fornecedor. Nesse aspecto aqui também, pessoal, está aquela questão do know-how do empreendedor, né?
É lógico que o empreendedor não tem que, obrigatoriamente, saber fazer tudo da sua empresa. Tanto que eu já comentei com vocês que muitas vezes nós temos que buscar sócios para completar, né, esse conhecimento que a empresa exige, né? Mas já tive muitos e muitos casos de empreendedor ter que ir para a cozinha lá do barzinho, do restaurante, porque a cozinheira, o cozinheiro faltou, né? Ó, o cara liga às 5 horas da tarde e fala, amigo, meu filho está no hospital aqui e a coisa não, eu tenho que ficar com ele aqui e não vou poder estar aí hoje com vocês. E aí, muitas vezes, o dono do negócio ele vai para lá. Então, até colocar a mão na massa, né? E know-how também, em termos de descobrir alguns elementos que são muito específicos do negócio, né? Eu comentei já com vocês, se não me engano, com vocês, com a turma do primeiro ano, por exemplo, material de construção, né? Material de construção tem muito detalhezinho, né? Então, se você não conhece esses detalhes, você começa a operar a sua empresa e acaba tendo dificuldades e só no decorrer da empresa que você vai fazer os ajustes necessários. Não estou dizendo que você vai ter condições de entender tudo sobre a sua empresa num plano de negócios. Mas, por exemplo, material de construção, quando você compra um caminhão de areia, né, e joga esse caminhão no pátio da sua empresa e depois carrega novamente, sobra um pouco de areia no pátio, né? Por quê? Porque a areia veio socando lá do rio até Maringá, aí você joga, ela fica fofa, você coloca de novo no caminhão. Você vai comprar tijolos, lajota, né, tijolo 6 furos, como vocês queiram chamar, lajota é tudo igual. Não, não é, né? Além da qualidade ser diferente, tamanho também é diferente, né? O Inmetro, há uns anos atrás, tentou dar uma regulamentada nesse processo, mas, de repente, as suas 1.000 lajotas que você vende não consegue dar o mesmo rendimento que as 1.000 lajotas do seu concorrente, né? Tempo do cimento permanecer em estoque, que ele pode endurecer e empedrar e você não consegue vender, ferro de usina e ferro de laminadora, né, ferro para construção. Então, isso aí alguns elementos que eu estou colocando de um ramo que eu trabalhei 15 anos, né? Agora, você vai, por exemplo, montar uma revenda de automóveis que está muito em voga nesse... Seja bem-vindo, Richard, né? Nesses últimos tempos, né? E aí, como é que qual é o pulo do gato na revenda de automóveis, né? Um próprio restaurante, né? Você coloca lá um buffet para atender seus clientes e a comida que sobra, o que você faz com ela? Vai tudo para o lixo? É possível reaproveitar parte delas? Você pode encaminhar isso para uma entidade beneficente? Como é que funciona esse processo? Você sabe como é que isso funciona? Então, o plano de negócio ajuda a você entender melhor isso, né? Então, imagina, né, você tendo uma atitude errada com relação à compra de um produto que você não conhece, como é que é o sistema de comprar, às vezes você compra demais um produto de menos o outro, né? Então, esse processo de conhecer melhor o futuro negócio envolve todos esses aspectos, tá? Mais alguém quer colaborar? Auxilia a convencer pessoas a investirem no negócio, né? Só pessoas, pessoal? Só pessoa física? Dá para procurar para empresas que atuam na área também, né, professor, para fazer uma parceria. Boa, dá para buscar parceiros. Opa, legal, né? E quem mais? Além de pessoas físicas, quem mais eu posso tentar buscar para convencer a investir no negócio? Sócio, professor. Sócio, né? Mas esse sócio também seria a pessoa física. Esse investir aqui não seria só no sentido de você buscar um dinheiro onde o investidor vai deixar, o investidor pessoa física vai deixar esse dinheiro lá, né? Aqui também nós estamos pensando nos bancos, cooperativas de crédito, agência de fomento, né? Um banco, quando vai te fornecer crédito, ele quer saber lá qual é a tua projeção, projeção de receita de vendas, qual é a perspectiva de rentabilidade do negócio. Por quê, pessoal? Porque mesmo que seja uma agência de fomento, né, que esteja ali para auxiliar o micro e pequeno empreendedor, eles necessitam que você retorne, exceto raras exceções de tipos de investimento, né,
a fundo perdido, por exemplo, mas na grande maioria das vezes, essas instituições, elas querem que você pague, para que elas possam pegar esse dinheiro e repassar para outras empresas também, e fazer a economia girar, né? Então, muitas vezes, um Business Model Canvas, ele não é detalhado suficiente, principalmente na parte financeira, para dar às pessoas, ou aos analistas de crédito, uma condição de analisar se vale a pena ou não repassar para você algum tipo de valor. Entenderam? Sim, senhor. É um guia detalhado para a transformação de ideias em negócios reais. Porque é aquela velha história que eu contei para vocês, pessoal. Tem muita gente que está chegando esse horário aqui, o cara vai lá, faz uma jantinha, vê o Jornal Nacional, né, já deu sono, ele começa a pensar em montar um negócio, né, pensa, até perde o sono, vai dormir mais tarde, acorda amanhã e deixa a ideia, não dá sequência no processo. Ao fazer um plano de negócios, você fica tendo uma, entre aspas, né, uma obrigação de você ir preenchendo aqueles blocos, preenchendo aquelas etapas que o plano de negócio exige. E quando você menos espera, você vê se tem um plano na sua mão, que aí você consegue ter mais clareza no qual é a sua proposta, né? Um bom plano de negócio explica o que o novo empreendimento está tentando realizar e como alcançará as metas propostas. Esse ponto é muito importante. Eu estava conversando com um analista de crédito do Banco do Brasil. Aliás, ele até foi dar uma palestra para nós, certa vez, uma instituição de ensino, e depois da palestra ele estava comentando, falou, olha, pessoal, é bacana vocês trabalharem com os alunos, né, de administração, contábeis, economia, e apresentando muito claramente aí esses elementos do plano de negócio, porque geralmente quando as empresas, até empresas estabelecidas, elas nos procuram para solicitar um financiamento, elas só nos apresentam um estudo financeiro. Né? Então, coloca lá, olha, previsão de vendas com a compra dessa máquina, por exemplo, né? Vai dar um incremento de 20% nas vendas, né? Com isso, o nosso lucro vai dar um salto de tanto, né? E mas não explica como é que vai gerar a venda, né? Então, por isso que nós vamos ver daqui a pouco, né? Nas etapas do plano de negócios, que o plano de marketing também é uma etapa muito importante no desenvolvimento do plano de negócios. Por quê? Você vai falar o seguinte, olha, no meu planejamento aqui, minha previsão de vendas é vender tantos mil por mês. Aí o cara fala assim, legal, vamos lá no marketing ver como é que você vai fazer, né? Então, como é que vai ser a distribuição desse produto? Você vai ter uma loja virtual, você vai ter vendedores externos, você vai franquear o seu negócio, enfim, lá está explicado no canal de distribuição. Como é que vai ser a tua comunicação? Como é que você vai fazer a tua propaganda, né? Tua divulgação do teu público-alvo, né? Qual o preço que você vai cobrar pelo produto, né? Quais produtos ou serviços você está lançando nesse mercado? Então, o analista ele tem uma condição de olhar também, né, para essa etapa e ter uma visão um pouco mais realista daquela previsão de vendas que você está colocando ali e que, a partir daquela previsão de vendas vai gerar toda relatórios contábeis e também indicadores financeiros para a tomada de decisão. Algum comentário, pessoal? Muito bem. Plano de negócios são documentos vivos que mudam e se desenvolvem com os empreendimentos. Então, veja, pessoal, está aqui em cima, ó. Eu fiz o plano de negócios, né? Então já terminei, tá? O plano de negócio está pronto. Pode estar faltando alguma coisa para abrir um negócio. Pode estar faltando um capital, está faltando algum recurso, talvez uma máquina, enfim. Mas o plano está pronto. A partir disso, eu vou buscar os recursos necessários e vou abrir a minha empresa. Recursos estes, financeiros, materiais, humanos, tecnológicos, né? E vou abrir um negócio. O meu plano, ele não pode ir para a gaveta, né? Porque com o dia a dia da minha empresa, eu vou comparar o que está acontecendo no dia a dia com o que eu projetei. Olha aí, pessoal, nós latinos não gostamos de fazer isso, tá?
Nós gostamos de partir aqui para a abertura do negócio e ir para frente, gosta de fazer, né? Esse negócio de planejar e controlar não é muito a nossa área, não, mas nós temos que nos educar para isso ou ter alguém que faça. E aí que eu volto àquela questão de você olhar suas competências e habilidades. E o que falta para você? Ah, eu sou um cara que... Professor, eu sou vendedor. Ah, professor, me dá qualquer coisa aí que eu vendo. Capim pegando fogo, eu vendo, professor. Ok, mas tudo bem. Né? E você consegue fazer uma análise se essa venda está sendo lucrativa, né? Às vezes você está tendo uma visão míope do seu negócio, né? Não é porque você está vendendo muito, é que você está gerando lucro, né? Você pode estar gerando caixa no curto prazo, mas no longo prazo você pode se comprometer, né? Eu tive, relembrando aí um exemplo que eu já passei para vocês, eu tive um aluno de graduação, ele se formou, e aí ele montou uma fábrica de tintas, e aí, com o passar do tempo, nós chamamos ele para dar um depoimento para os alunos, né? É bacana você faz o curso, seu curso, né? Implanta um projeto, depois a gente vai bater um papo com você, né? E ele foi muito sincero na apresentação dele, né? Ele falou o seguinte, olha, eu estava vendendo muito, mas não estava ganhando. Né? Primeiro porque eu estava com uma grande deficiência na análise bem detalhada do meu custo. Né? Então, ele mesmo tendo feito um curso de gestão, ele tinha ainda uma debilidade, né, com relação ao cálculo do custo. Lógico, ele procurou um profissional, esse profissional orientou ele fizeram todos os cálculos, e para cada lata de tinta que ele vendia, ele tinha um prejuízo de R$1. Então, quanto mais ele vendia, mais ele perdia. Olha que loucura. Podia até gerar caixa, mas em algum lugar essa grana ia faltar um momento, né? Porque não é porque você vende com R$1 a menos que amanhã você vai sentir falta desse dinheiro, né? Porque existem despesas, como eu já comentei com vocês, que elas não são realizadas no curto prazo. Então, por exemplo, uma empresa nova que você abre, né? Você começa a operar, os seus colaboradores, os seus funcionários, por exemplo, você vai ter 12 meses para pagar o 13º. Aliás, se você começar em janeiro, você vai ter 12 meses para pagar o 13º. Então, você tem algumas despesas, elas só ocorrem com o tempo, como 13º, férias, né? Que as férias do seu funcionário pode vencer, e você tem mais um ano ainda para liberar esse funcionário para férias, pagando todos os encargos de uma férias, né? 1/3 e por aí vai, né? Então, você no curto prazo pode estar vendendo, pode estar vendo dinheiro no seu caixa. Só que lá na frente, a hora que você tiver que pagar o 13º, a hora que tiver que pagar uma férias, tiver que pagar um acerto de funcionário, a hora que tiver que fazer uma reforma ou trocar a máquina que está fabricando a tinta, na hora de você trocar o veículo que estava transportando a tinta para os seus clientes, né? Não vai ter esse dinheiro. Por quê? Porque eu estava vendendo com prejuízo, né? Então, esse nosso aluno foi muito honesto e falou, olha, pessoal, eu tive que rever a minha estratégia, né? Tive que alterar o preço do meu produto, passei a vender menos, mas vender com lucro e com a condição da minha empresa ter uma estabilidade no longo prazo. Sacaram essa questão, pessoal? Ficou claro para vocês? Já tinham pensado sobre isso? Porque isso é uma questão que afeta muito principalmente quem abre um negócio por necessidade. Né? Então o cara, ele saiu para vender, ele montou uma empresa, começa a vender, ele vê o dinheiro entrando no caixa, é lógico que ele vai pegar parte desse dinheiro para levar para sua casa, para poder pagar suas contas, né? E só que daqui a um tempo ele não vai ter uma reserva para cobrir essas despesas, né? Por isso que muitas empresas, pessoal, não é incomum, né? Muitas empresas não venderem para outras empresas que tenham menos de 2 anos. Exatamente esses 2 anos é o tempo de maturação para ver se realmente esse negócio, essa empresa, ela está dentro de parâmetros de gestão que permitam ela se perpetuar no negócio.
Ah, mas ela pode fechar pode fechar no terceiro ano, pode fechar no quinto, porque outros fatores podem vir a atuar sobre ela. Mas empresa que já tem 2 anos mostra para o mercado que pelo menos os parâmetros mínimos parece que ela está seguindo. Tá? Então esse é um grande problema. E quando você está no mercado competindo com outras empresas, você faz o cálculo certinho do seu custo e a partir disso, olhando também para o mercado, né, pessoal? Porque não é só o custo que determina o seu preço, né? O custo da nossa empresa determina o seguinte, ó, se você vender por menos que isso aqui, você vai ter prejuízo, né? Mas você simplesmente não dá para colocar um percentual sobre isso e colocar no mercado. Por quê? Geralmente tem concorrentes atuando no mercado, né? Então eu estou aqui, ó, com uma água mineral, né? Então tá, então tô lá no supermercado e tem lá 5 marcas para você escolher, né? Nem todos os preços são iguais, mas se você tiver um preço muito diferente da média ali e você não demonstrar valor no seu produto, né? Provavelmente você não vai conseguir vender, né? Então eu tenho que ter meu custo e também tenho que ter análise de mercado, né? Uma visão assim mais rápida de como determinar o nosso preço aí para poder seguir em frente, né? Tem uma série de análises financeiras na área de custo, enfim, mas de modo geral é isso. Quais são meus custos? Se eu vender uma água mineral de 510 ml por menos de 50 centavos, eu tenho prejuízo. Bom, então, tudo que vier acima de 50 centavos, para mim, é o meu lucro. Eu olho para o mercado, de modo geral, os meus concorrentes estão vendendo esse produto a 80 centavos no mercado, eu sei que eu posso até 80 centavos colocar meu produto, ou talvez alguns centavos a menos por estar lançando o produto. Ou, se eu tiver alguma característica diferenciada dos meus concorrentes, uma característica dessa água aqui que os consumidores vejam valor, de repente eu posso vender até R$1, R$1,50, ou até 3, ou até R$5, como existem água mineral aí que a gente compra e paga muito mais caro do que R$1 a água mineral. Vocês sabem disso, né? Porque você olha para a marca, você fala, nossa, água Perrier, uma água francesa, que chique, vou pagar mais caro porque os meus amigos vão lá em casa no jantar e eu quero que eles se impressionem com a água que eu vou oferecer para eles, né? Então, a formação de preço tem tudo isso aí, né? Então, pessoal, retomando aqui, então eu abro o negócio, estou tocando, mas eu estou olhando para o meu plano de negócios e comparando o que está acontecendo com o que eu planejei. O que é isso, pessoal? Isso é o aprendizado do negócio. Não pense que você vai fazer um plano de negócio, engavetar e nunca mais vai olhar para ele. Não. Eu vou abrir a empresa, ou lançar um produto, eu vou comparar o que está acontecendo com o que eu projetei, e se necessário, pessoal, eu vou aprimorar o plano, né? É lógico que eu não posso fazer, muitas vezes, aí, alterações muito radicais, né? Comprometendo todo o investimento que eu fiz, mas eu vou adequando o que for possível dentro do que o mercado está necessitando. É a aprendizagem do negócio, né? Por melhor que você fez o seu plano de negócios, por melhor que você foi buscar aquele pulo do gato, né, que os negócios têm, né? Dar um exemplo de pulo do gato aqui. No passado, tinha um amigo que vendia carros usados. Ele me confidenciou, falou, Galileu, eu ganho mais com o retorno dos financiamentos das financeiras do que com a margem no carro, né? Então, quanto mais alta a taxa ele cobrava no financiamento do cliente dele, a financeira tinha um retorno para ele, né? Eu acho que não sei se hoje existe mais isso aí ainda, se já foi proibido ou não. Mas veja só, né? Quer dizer, ele não ganhava só na venda do carro, ele ganhava também no retorno que a financeira dava para ele com relação ao financiamento que ele fazia com o cliente. Então, são coisas, pessoal, que muitas vezes só quem está ali no dia a dia consegue perceber, né? E todo tipo de negócio tem esse pulo do gato, pessoal, né? Vou montar uma construtora, legal, então como é que é o esquema, né? Pô, tem cara que constrói 100 casas com a mesma planta, né? Quer dizer, o mesmo modelo, ele só muda a fachada e a estrutura é a mesma. Por quê? Porque com isso ele aprende exatamente quanto saco de cimento vai, quanto de areia vai, quer dizer, fica mais difícil desviar produtos do negócio dele. Ele gera uma expertise nesse ramo.
Então, veja, pessoal, cada tipo de negócio tem os seus pulos do gato. Só que muitas vezes você não consegue aqui no plano de negócio pegar tudo isso aí. E é aqui que acontece esse aprendizado no dia a dia, você vivenciando, você sofrendo ali ao perceber que algumas coisas não foram previstas no seu plano de negócio, tá? Tranquilo? Podemos evoluir? Sim, senhor. Tá tudo claro como a noite sem luar? Tá não, né? Tá tudo claro, claro. Se dedique a uma boa preparação e a um planejamento cuidadoso do empreendimento, mas seja flexível, né? Bom, ainda mais se tratar, por exemplo, de startups, né, pessoal? Lembra aquela questão da pivotagem, né? Preferencialmente que aconteça isso lá no Business Model Canvas, que você não fez investimento nenhum, né? Mas, se for necessário, fazer o quê? Se você vê que você não vai ter sucesso mesmo, melhor é parar e tentar uma outra alternativa. Um bom plano de negócios deve ser organizado. Então, tem que ter uma ordem, né? Então, não é jogar lá qualquer informações e... Não, tem que ter uma ordem e nós vamos ver qual é essa ordem, né? Preparado com o formato adequado. Então, lá, começa pela capa. Então, informações mínimas, né? E sem querer florear demais, né? O nome da sua empresa, o nome do seu projeto, né? Se a sua empresa já tem o endereço da empresa, telefone de contato, se a empresa já tiver. Se não, coloca lá quem está propondo o projeto, que é o seu nome, o seu endereço, o seu telefone de contato, e-mail, né? WhatsApp, enfim. Como for possível para as pessoas identificarem e entrarem em contato com você. Perdão. Depois um índice, né, caso a pessoa queira dar uma olhada diretamente em alguma etapa mais especificamente, eu quero ir direto para a parte financeira. Ok, parte financeira, né? Resumo executivo e seguido das demais partes do plano. Como nós vimos na aula passada, relembrando, né, as estruturas, as etapas de um plano de negócios são sempre as mesmas, sim ou não? Pode repetir, professor? Então, um plano de negócios, ele é composto por várias etapas, né? Então tem lá, por exemplo, que nem eu coloquei aqui, ó, capa, índice, resumo executivo, aí tem lá plano de marketing, plano financeiro, plano operacional. Essa estrutura é sempre a mesma para todos os planos de negócio ou pode mudar? Na verdade, você pode usar ela como base, mas dependendo do negócio, você tem que implementar outras coisas, né? Uma nova pesquisa. Ok. Mais alguém quer comentar? Então, nós temos aí, de modo geral, pessoal, alguns tópicos que estão presentes em todas as sugestões de estrutura para um plano de negócio, né? Lembra que eu trouxe para vocês lá 3 autores? Então, plano de marketing, plano financeiro, plano operacional, resumo executivo. Tem alguns itens que são quase que obrigatórios dentro de um plano de negócio. No entanto, cada autor, né, ele acaba, de acordo com a sua personalidade, seu perfil, enfim, os seus anos de estudo, eles acabam diferenciando um item do outro, né? Mas a base, aquela estrutura, geralmente você vai perceber que aqueles tópicos básicos eles estão presentes aí na maioria dos planos de negócio. Que vai variar também naqueles planos que você encontra na internet, né? Eu recomendei na aula passada os planos do Sebrae Santa Catarina, do Sebrae Paraná, e nós vamos estudar com mais detalhes o plano do Sebrae Minas Gerais no próximo bimestre, no 4º bimestre, tá? Então você vai perceber que existe uma certa diferença de um plano para outro, mas na estrutura, mas você vai perceber que basicamente a estrutura são muito parecidas umas com as outras, tá bom? Ser sucinto, pessoal. Olha lá, com mais de 50 páginas pode ser descartado, né? Então, não é você anexar um monte de papelada no seu plano de negócios que vai causar melhor impressão na pessoa que está avaliando, né? Coloque aquilo que é necessário, né?
Professor, eu já trabalhei muito, né, com plano de negócio para aluno, né? Professor, se eu colocar aqui a planta baixa, tal, opa, lá no plano operacional, coloque a planta baixa aí. Ah, mas vai ficar grande, eu posso pôr como anexo? Pode, coloca lá no final, como um apêndice, como um anexo e coisa e tal, né? Entendeu? Então, aquilo que for ajudar para a pessoa entender o seu produto ou a sua empresa, ok, mas só para encher, vou colocar aqui três páginas para cada sócio, são 3 sócios, vai dar aqui umas 10 páginas só de currículo nosso aqui no final do plano de negócio, né? Não, você vai colocar lá dentro ali das etapas do plano de negócio, que nós vamos detalhar uma cada uma, né? Você vai colocar lá no resumo executivo, lá, né, um breve resumo das competências e habilidades dos seus sócios, mas não é necessário anexar documentos comprobatórios, fazer um anexo enorme lá de currículo só para gerar volume. Então, muita atenção com relação a isso, né? Ser persuasivo deve prender a atenção do leitor logo no resumo executivo. Essa é uma situação importante, pessoal. O resumo executivo ou sumário executivo, aí depende do autor, né, usa uma nomenclatura e outra, ele vai ser a etapa do plano de negócios que você vai fazer por último. Fez plano de análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, fez o plano financeiro, planejamento estratégico. Ok. Fez tudo, tem todas as informações ali. Agora eu vou partir para fazer o resumo executivo ou sumário executivo. Esse resumo, ele tem que ser bem atrativo. Para quê? Para que a pessoa se convença a ler as outras etapas. Tem investidor que lê o resumo executivo e já para por aí e já abandona o projeto. Então, não podemos mentir nesse resumo executivo, mas nós temos que ter muito capricho e cuidado em quais informações nós vamos colocar aí para chamar a atenção das pessoas, tá? O plano de negócio é um documento sério, pessoal, preparado por pessoas sérias, né? Então, a grande sacada, né, como eu falei para vocês, tanto lá no Business Model Canvas como no PN, no plano de negócio, é buscar informações precisas, né? Então, quanto mais informações de qualidade você tem, né, você pode jogar dentro do seu plano de negócios, né, mais ele vai ser valorizado, né? Então, não adianta mentir, né? Você vai mentir no seu plano, de repente você pode até enganar o investidor, mas aí a coisa não vai acontecer, e aí, amigo, as portas vão se fechar para você em outras oportunidades. Então, muita atenção com relação a isso, ok? Muito bem. Fatores primordiais para a elaboração do plano de negócio. Ideia com potencial econômico. O que é isso, pessoal? Ideia com potencial econômico. Ideia que vai gerar dinheiro, professor? Muito bem. Aí, ó. Tá vendo? É só a gente perguntar que vocês têm a resposta. Eu tenho também trabalhado com vocês muito essa questão, né? Uma ideia, ela pode ser apenas uma ideia. Se você não transformar essa ideia num produto ou serviço, que as pessoas paguem por ele. Então, essa é a pegada que nós temos que olhar quando a pessoa nos procura pela primeira vez para ajudar a fazer um plano de negócio. Olha, eu tenho muitas vezes um inventor, né? E sem desmerecê-los, pelo amor de Deus, são pessoas importantes para a nossa economia, né? Desenvolvendo novos mercados, novos negócios, enfim. Mas muitos só têm uma ideia, né? E patenteiam lá, vão lá no NPI, patenteiam, fazem a patente do produto ou serviço. E aí eles querem que a gente lance esse produto no mercado, mas ele não tem potencial econômico, ou seja, a solução apresentada nessa ideia, ela tem, o valor dela não é reconhecido pelo público-alvo, né? Então, para que a gente possa realmente dar sequência no plano de negócio, eu tenho que perceber se essa ideia ela pode se transformar em um produto ou serviço que a gente possa vender para as pessoas, né? Então, é comum chegar em algum momento em que o dono da ideia
Ele se apaixona tanto pela ideia que ele cria uma miopia. E mesmo ao elaborar um plano de negócios, ele vai contra o que o plano está dizendo, né? Por quê? Porque está apaixonado pela ideia dele, mas o plano está mostrando, olha, as pessoas não vão pagar por isso, né? Ou já tem algum outro produto ou serviço atendendo essa necessidade, ou as pessoas não valorizam essa necessidade, né? Ok? Né? Então, temos que ter muita atenção com relação a isso. Então, ideia boa, vamos lá, hein? Perguntinha boa para a prova, hein? Ideia boa é aquela que pode se transformar num produto ou serviço que as pessoas paguem. Né? E o que é essa competência do empreendedor? O empreendedor não adianta também ser só a ideia, né, professor? Ele tem que saber vender, né? Saber dar continuidade a ela, né? Ó, tá, beleza, tá indo bem. Tem que saber vender a ideia, dar continuidade a ela. Eu acho que você está querendo falar, mas não falou ainda. Tá faltando um detalhezinho aí para dar 10. E achar algum investidor que seja melhor na área que onde ele não é bom, né, professor? Para poder implementar essa ideia e colocar no papel, né? Isso é importante, isso é importante. Se você não tem todas as competências e de repente você não tem, né? Ou você não tem todos os recursos, né? Aí você tem que buscar fora. Mas essa competência do empreendedor, ela está mais diretamente relacionada nesse momento com a capacidade de gestão do negócio. Então, pessoal, aquela história, né? Cuidado. Olha, me formei, né? Quando a gente se forma, a gente fica louco para faturar uma grana, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar 2 ex-alunas que logo que elas terminaram, se formaram, tiveram a colação de grau em fevereiro, e em março elas estavam fazendo plano de negócio. Tanto que elas pediram até para usar a estrutura da instituição, porque na época não tinha programas de plano de negócio gratuito, se elas podiam usar da instituição, e claro que a instituição cedeu para elas, tal. E rapidamente fizeram 2 planos de negócio. Depois eu não tive mais contato com elas, né? Então, o problema da gente pegar e fazer um plano de negócio para uma pessoa que não tem capacidade de gestão, é que a ideia pode ter potencial econômico. Mas se eu não conseguir administrar o dia a dia do negócio, não vai dar certo também. Então, veja, eu quero montar um negócio, a ideia é boa, o negócio mostrou o que é bom, mas eu quero chegar na empresa às 10 horas, meio-dia eu vou almoçar, volto às 2 e vou embora às 4 horas, das 4 em diante eu jogar meu futebolzinho, curtir minha piscina e coisa e tal. Bom, se você é um empreendedor que já está há 20, 30, 40 anos no mercado, tua empresa já está enorme, e você tem lá toda uma estrutura, todo um staff que te dá esse apoio, diretor financeiro, diretor comercial, diretor jurídico, né, contador e coisa e tal, tudo bem. Mas se você está começando agora, amigo, você tem que realmente tocar o negócio só, e muitas vezes você é o gestor de todo esse processo, né? Então, o grande problema também, que é o segundo fator, olha só, hein? O primeiro fator das empresas quebrarem, segundo o Sebrae, é falta de planejamento. E o segundo fator é a gestão do negócio. Então, o cara não teve competência do empreendedor para tocar o negócio, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, pessoal, para que a gente... como eu falei, eu já repeti isso várias vezes para vocês, né? Se for montar um plano de negócio para uma empresa como o Supermercado Cidade de Canção, grandes empresas de Maringá, ok. Por quê? Porque você entrega o plano para eles já tem toda uma estrutura, né? Já tem um know-how de montar filiais, né? Ok, beleza. Agora, você fazer um plano de negócio para uma pessoa que nunca teve nenhum negócio, né? E não tem know-how do negócio, e também não fez nenhum curso de gestão, cara, é uma loteria essa pessoa conseguir tocar o negócio por muito tempo, né? Então, é importante essa capacidade, essa competência empreendedora também na área de gestão, ok? Então, vamos associar uma ideia com potencial econômico, transformando a ideia em produtos e serviços que as pessoas comprem,
Com essa capacidade de gestão, a gente vai conseguir ter um sucesso maior no nosso empreendimento. Perguntas? Antes de decidir investir muito tempo e empenho na preparação de um plano de negócio super impressionante, você deve ter um feedback sobre a ideia por trás do novo empreendimento. Se ele não for encorajador, pare, porque prosseguir será certamente perda de tempo. Eu atendi um senhor candidato a empreendedor aqui em Maringá, e quando ele apresentou a ideia dele, né, que já era um produto, né, a ideia já tinha se transformado em um produto, ele já tinha investido bastante naquela ideia, né? Aí eu perguntei para ele, né, você já fez uma pesquisa, né, com o seu público-alvo, com as pessoas que podem comprar o seu produto, para verificar, né, se tem uma boa aceitação e tal. Ah, não, eu fiz uma pesquisa sim, fiz sim. Como é que você fez? Ah, eu perguntei para os meus amigos o que eles achavam. Olha, pessoal, os seus amigos, geralmente, tem dois aspectos. Primeiro, que pode não ser seu público-alvo, né? E mesmo que seja seu público-alvo, o seu amigo não vai querer se indispor com você. Aliás, o amigo talvez sim, que a gente pode contar na mão no máximo 5. Os colegas são pessoas que você conhece, mas que não tem nenhum comprometimento com você, entendeu? Né? Então, esse candidato a empreendedor, ele fez uma pesquisa, mas uma pesquisa errada, né? Primeiro, que ele foi procurar logo com pessoas que, né, talvez nem comprariam o produto, e para não ficar ruim com ele, não, ó, essa ideia é boa, manda brasa, né? Tá, manda brasa, mas e aí? Você investiria, compraria esse produto, né? Por quanto você pagaria por esse produto, né? Então, nós temos sim, né? Lembra que nós falamos lá do Business Model Canvas e depois a pesquisa primária, né? Nós podemos sim, né? Mesmo depois do Business Model Canvas, fazer uma pesquisa para tentar verificar a validação desse negócio. Se eu não conseguir vender nada, se eu não conseguir criar uma metodologia de validação que eu pudesse testar realmente no cash, recebendo dinheiro, eu faço uma pesquisa, mas aí tem que ser uma pesquisa, como eu falei já para vocês, com uma amostra muito bem elaborada, quantos questionários eu vou aplicar, uma preocupação muito grande com relação à elaboração das questões, que as questões não podem influenciar o nosso possível cliente, pelo contrário, né? Às vezes você tem até que falar mal do seu produto para ver qual que é a reação dele, né? Então, muito cuidado, né? Então, antes mesmo de fazer um plano de negócios que de repente vai demandar mais energia, talvez um Canvas já pudesse dar abrir um pouco mais a mente desse candidato a empreendedor. Muito bem. Está aqui, né? Etapas do plano de negócio, proposta por Sebrae MG. Na realidade, essa proposta aqui, o Sebrae já alterou para uma outra proposta, mas eu continuo com ela porque ela era muito parecida com a que eu trabalhava no Make Money e sempre foi uma estrutura que foi muito fácil de trabalhar com ela, né? Então eu continuo com essa estrutura aqui. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma sugestão de estrutura para fazer plano de negócio, né? Tem que ter uma capa, um índice. Aí vem sumário executivo, que é a última coisa que nós vamos fazer. Análise de mercado, pessoal, é a primeira coisa que nós desenvolvemos no plano de negócio. Por que, pessoal, eu faço análise de mercado primeiro? E aí, pessoal, por que eu faço análise de mercado primeiro? Quem estudou planejamento estratégico aí? Deu branco?
Ô, professor, análise de mercado primeiro para ver como está o ambiente, né? Para ver, né? Por aí. Pelo menos tentou, né? Não, eu Olha, só não consigo me expressar, mas é para ver como está o mercado, né? Porque não adianta entrar do nada e não saber nada sobre o mercado, né, professor? Então, por isso análise do mercado primeiro. quando a gente fala de análise de mercado, a gente faz aquela análise SWOT, entendeu? Lembra da análise SWOT? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, né? Sim, Então, senhor. não era o primeiro passo que a gente fazia para depois estabelecer as estratégias? Né? A gente não trabalhou lá o primeiro semestre inteiro fazendo análise e coisa e tal, só para no segundo semestre começar a trabalhar as estratégias, com a postura estratégica, né? Se eu tinha lá mais pontos fortes que pontos fracos, se eu tinha mais oportunidades que ameaças no mercado e coisa e tal. Então, pessoal, essa análise de mercado, ela precede todo o nosso plano de negócios, porque é a partir dela que eu vou ter elementos para, por exemplo, determinar meu plano de marketing, determinar minha previsão de vendas lá no plano financeiro, que isso vai gerar um impacto direto nos outros planos, né? Porque a partir da minha previsão de vendas, eu tenho que fazer toda uma. Anterior a isso, tem que fazer todo um planejamento para produção ou atendimento, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é essa análise de mercado, levantar elementos suficientes para que depois eu possa traçar minhas estratégias. Nós vamos detalhar aqui como fazer essa análise de mercado, tá, pessoal? Novamente aí, né, é uma análise SWOT, tá? Beleza? O plano de marketing, nós vamos trabalhar aqui. O plano de marketing, olha só, alguns autores, eles incluem análise de mercado dentro do plano de marketing. Não tem problema nenhum, né? Ele coloca só plano de marketing, mas quando você vai lá abrir o software ou vai ver o detalhe da estrutura do autor, está lá. Análise de mercado e estratégias de marketing. Né? Aqui, o Sebrae MG, ele separou, fez uma análise de mercado e planos de marketing, a trabalhar os 4 P's de marketing. Então, qual vai ser seu preço, qual vai ser seu produto, qual vai ser seu canal de distribuição, como você vai fazer sua comunicação com o mercado. O plano operacional, né? Então, como é que você vai atender o seu cliente? Né? Então, se for uma indústria, que tipo de arranjo que você vai ter na sua indústria, na layout, e logística, e por aí vai. E se for varejo, mesma coisa, como é que você vai atender o seu cliente, né? O plano financeiro, né? Quanto que você vai investir, necessidade de investimento para abrir o seu negócio, né? E aqui tem 2 momentos, né? Aqui tem um momento de você analisar os valores de investimento fixo, né? Então, quanto que eu vou gastar para montar o meu negócio, estoque e também o capital de giro. Né? Então, é importante que a gente tenha uma ideia clara disso, porque tem muita gente que morre por falta de capital de giro. Infelizmente, pessoal. O cara tem uma boa ideia, ele tem um bom diferencial de mercado, mas ele já começa no cheque especial. Ele abre as portas no cheque especial, né? Pagando um juro elevado, já no segundo mês ele já não tem mais cheque especial, porque ele já usou todo o limite, e aí o banco não dá dinheiro para ele porque ele está com a conta estourada, e aí muitas vezes já começa a ter grandes problemas. Se não achar um sócio para injetar uma grana ali, acaba tendo que fechar o negócio. Construção de cenários. Né? Isso aqui também é importante. Por quê, pessoal? Porque todo o nosso orçamento, ele parte de uma premissa de uma previsão de vendas. Né? E aí, você sabe quanto você vai vender desse negócio, desse produto, desse serviço que você está se propondo a oferecer para o mercado? Veja, se eu vou trabalhar um tipo de empreendimento que já existe no mercado, por exemplo, você vai abrir mais uma pizzaria, uma casa de lanche, uma loja de calçados, enfim. Você vai trabalhar o modelo de negócio já existente, já há bastante tempo no mercado. Então, aí você tem, né, a partir de a tua própria experiência, se você trabalhou nesse segmento, para você entender qual seria a tua previsão de vendas, né? Você pode conversar com pessoas do ramo para tentar levantar qual seria uma perspectiva de venda, né? Eu sempre recomendo aos meus alunos que quando estão fazendo esse plano de negócios na prática, estão indo
levantando as informações na prática, é que não pergunte, que não fale para o empresário o seguinte, né, um possível concorrente seu, né? Qual é o seu faturamento? Isso aí é a mesma coisa que dar um chute na canela do cara, né? Nunca eu vou para o cara perguntar qual é o seu faturamento, qual a sua lucratividade, né? Quanto que você investe nisso, naquilo, não. Né? Eu vou perguntar de outra forma, que ele vai olhar para a empresa dele, mas não vai ficar explícito que é da empresa dele. Então, para a sua experiência, senhor, né? O senhor já está no ramo há 5 anos, 6 anos, 10 anos, não sei, né? No modelo de negócio como o nosso, montando uma pizzaria com tantas mesas, num bairro distante, vai ter venda pela internet, venda por aplicativo, né? Quanto que o senhor considera que a gente possa vender nos nossos primeiros meses de atuação, né? Então, ele vai olhar para a empresa dele, vai ver a experiência que ele teve, e muitas vezes vai dar uma opinião para vocês, né? Opinião de fornecedores, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara ele joga uma previsão mais alta para poder vender mais produto para você, né? E aí acaba encalhando, né? Mas aí, quer dizer, você vai ter uma base, né? Você vai ter que tomar a decisão de quanto você vai colocar ali. O número de vendas previstas é tal. Só que aí que vem a questão do cenário, né? Então eu tenho o cenário mais provável, que é aquela venda que a minha pesquisa determinou. Aí eu vou ter um cenário otimista, geralmente a gente coloca aí, não tem um número, na literatura, um número mágico a gente colocar, eu trabalho com 20%, eu trabalho com 20% a mais e 20% a menos. Né? Então, no meu planejamento, depois eu vou lá para a parte financeira e vejo, olha, no cenário mais provável, qual que é a minha rentabilidade? No cenário otimista, no cenário pessimista. Então, muitas vezes, no cenário mais provável e otimista, a minha rentabilidade é interessante. No cenário pessimista, ela fica 0-0. E aí eu vou avaliar, né? A partir desses números aí, eu vou avaliar se vale a pena ou não dar sequência em montar um negócio. Entender o que é construir cenários? Sim, senhor. Posso perguntar na prova o que é a construção de cenários? Vocês me autorizam? Opa! Aí sim, hein? Firmeza, hein? E ao construir os cenários, pessoal, é lógico que eu estou fazendo uma passagem rápida por todos esses elementos, porque nós vamos discutir cada um deles, tá? Mas ao construir cenários, eu tenho que verificar também o seguinte, tá, beleza. Ao aumentar em 20% a minha venda, eu tenho capacidade produtiva para isso? Eu participei de uma banca onde o grupo que apresentou foi pego de calça curta, né? Os meninos lá todos empolgados, apresentando, porque o nosso faturamento vai ser de tanto, no cenário mais provável vai ser de tanto. Eles estavam trabalhando um modelo de supermercado diferente, sabe? E aí um membro da banca, que era muito ligado a cálculo e coisa e tal, rapidamente ele fez um cálculo, né? Ele falou, peraí, mas vem cá. Vocês estão dizendo que vocês vão vender 20% a mais, mas a capacidade de entrega de vocês não dá. Já tá saturado aqui com o cenário mais provável. Aí já quebrou a apresentação deles, né? Tiveram que refazer. Falaram, então fala o seguinte, refaçam esses cálculos aí, com essas informações, e depois a gente volta a avaliar o trabalho de vocês, entendeu? Então, construir cenários não é simplesmente falar, vou vender 20 a mais ou 20 a menos. Eu tenho que ver quais são os impactos. Eu tenho capacidade produtiva para vender 20% a mais. Ao vender 20% a mais, eu vou ter que contratar mais pessoas? Sim ou não? Não sei, tenho que verificar. Vai impactar em outro custo da empresa? Né, algum custo fixo, além dos custos variáveis, que claro que vão subir. Né? Então, não é simplesmente falar, eu vendo 100, vou vender 120, vou vender 80, e aí já vou... Não, eu tenho que também fazer uma análise de todos esses aspectos, tá? A avaliação estratégica, aqui eu faço a análise SWOT, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, aqui vai a avaliação estratégica, né? Vai nesse momento aqui. E também no final a avaliação do plano, né? Então, qual o aprendizado que eu tive com o plano e anexos, né? O que é esse anexo? É uma planta baixa que eu fiz na minha empresa, é um cardápio que eu já elaborei para o meu restaurante, é a foto de alguns produtos que eu quero lançar, enfim, tudo que você achar que pode ser interessante para as pessoas entenderem melhor
o seu negócio, pode ir lá em apêndice ou anexos, né? Tecnicamente, tem uma diferença entre apêndice e anexo, né? O apêndice é algo que você faz de forma inédita, né? Então, por exemplo, a planta baixa do seu empreendimento vai ser provavelmente um apêndice, e anexo é algo que já existe. Então, por exemplo, eu acho importante colocar aqui uma lei da Anvisa que impacta diretamente a nossa empresa. Então, está lá em anexo, lei tal, e está do jeitinho que está lá na Anvisa, você simplesmente reproduz e coloca ali. Então, o apêndice é algo que eu vou fazer, algo inédito, e o anexo é algo que já existe, tá? Tranquilo? Perguntas? Tá tudo claro? Meu Deus do céu, fico impressionado com a minha capacidade de passar informação para vocês, hein? Vamos em frente? Muito bem. Estamos aqui, ó, começando a trabalhar os elementos, os tópicos do nosso plano de negócio. Vejam, pessoal, como que o nosso sumário executivo, ele apresenta para nós aqui, ó, uma série de itens, né? Olha lá, resumo, dados dos empreendedores, missão da empresa, setores de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social, fonte de recurso, né? Então, veja, o sumário, ele é o título principal, mas depois eu tenho sub-itens aqui para trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Capa. Nome e endereço da empresa, já comentei com vocês, né? Caso tenha. Nome e informações de contato das pessoas-chave. Então, se você não tem a empresa ainda, é só um plano, né, para você abrir a sua empresa, coisa e tal, lançar um produto, uma startup aí, enfim. Tem seu nome, né? Coloca o seu nome lá e as informações necessárias. Em seguida, um índice, né? Aqui, ó. 1, sumário executivo. 2, análise de mercado. 3, plano de marketing, né? Não precisa ser nada muito detalhado, não, né? Se você quiser realmente fazer uma coisa bem detalhadazinha, aí você coloca também as etapas aqui, né? Mas não vejo necessidade, né? A pessoa quer ver o plano de marketing, vai direto na página tal, operacional na página tal e por aí vai, né? Então lá, né? O sumário executivo ou resumo executivo é a principal seção do plano de negócio, já que é a primeira a ser lida, embora seja a última a ser, não é a ser não, né? É a ser desenvolvida, pois depende da conclusão das demais seções. Pode ser elaborado em texto corrido ou em subseções, como foi apresentado aqui para vocês, ok? Olha lá o resumo. O que eu coloco aqui já de cara, né? O que é o meu negócio? Qual que é a minha proposta de valor, né? O que a sua empresa vende? Produtos ou serviços? Para quem sua empresa vende? Principais clientes? Localização da empresa. E aí vejam aqui já, pessoal, ó, capital a ser investido, faturamento e lucro projetado, prazo de retorno de investimento. Então, veja, esses 3 elementos aqui, eu só consigo responder se eu fizer o plano financeiro. Ok? Tá? E para fechar, né, depois que eu faço aqui todos os tópicos, e para fechar meu sumário executivo, eu vou fazer uma breve discussão sobre os meus cenários. Né? Vou comentar, no cenário mais provável eu tenho um resultado tal, no cenário... aliás, desculpa, pessoal. Aqui, o capital a ser investido, faturamento e lucro projetado, retorno de investimento, aqui é o mais provável. Mas logo em seguida, eu vou colocar aqui para vocês também os dados de forma mais resumida, né? Do projetado para o otimista e do projetado para o pessimista. Tá? Olha aqui, dados dos empreendedores. Apresente o perfil do sócio, seu conhecimento, habilidades e experiências. Né? Pessoal, retomando, buscando novamente
os exemplos do Shark Tank negociando com tubarões, do canal Sony, eu percebo lá, assistindo alguns episódios, a importância que o investidor dá para o sócio, para o camarada que está propondo o negócio. Então, eu vejo claramente que, às vezes, o camarada fala o seguinte: olha, não gostei da ideia, mas gostei de você. Então, eu quero ser sócio porque eu sei que você pode chegar lá. Talvez não com essa ideia, mas com outra. Olha só, né? E em outros casos, de repente, o cara fala o seguinte: você vai fazer a gestão da empresa? Aí o cara fala: não, eu tenho outro trabalho que me remunera melhor, tal, e então eu vou simplesmente vou montar um negócio, mas as pessoas vão tocar para mim. E aí, muitas vezes, os investidores caem fora. Definir funções e horários de trabalho, né? Então, o que cada sócio vai fazer na empresa, né? E aquela história, né? A gente não está buscando aqui perfis complementares. Então, se eu tenho lá, por exemplo, 2, 3, 4 sócios e todos têm o mesmo perfil, talvez não valorize, né, nos olhos de um investidor. Prolabore, né, é a retirada que cada sócio vai ter mensalmente para poder se manter. Né? Talvez, no seu plano de negócios, esse prolabore, ele só passe a ser realmente pago para os sócios após o segundo ou terceiro ano. Como a empresa está em formação ainda, muitas vezes é recomendável que os sócios tenham uma reserva, isso é o ideal, né? Os sócios têm uma reserva que não precisa retirar da empresa. Olha aqui, distribuição de lucros, né? Principalmente nas empresas pequenas, pessoal, geralmente os primeiros anos, os lucros são totalmente reinvestidos, né? Para a gente poder crescer. Aí lá na frente a gente vê o que a gente faz com os lucros, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente vai puxar lá o balanço da empresa, e aí os nossos contadores aí podem nos ajudar, né? Muitas vezes ele apresenta lucro, né? Mas esse lucro pode estar em estoque, contas a receber, né? Pode ser um lucro que não esteja em dinheiro, né? Então, às vezes o patrão chega a ver o balanço e fala assim: opa, deu lucro de 100 mil? Puxa vida, hein? Tô precisando fazer uma viagem aqui, me passa 10 mil, então, desses 100 mil, eu quero 10 mil para viajar, né? E muitas vezes você vai falar para o camarada: olha, nós vamos ter que fazer, então, uma liquidação aí para faturar 10 mil e entregar o dinheiro para você, porque esses 100 mil estão lá no estoque, né? Durante a operação da empresa, ela foi gerando resultados positivos, e os resultados positivos a gente foi comprando e jogando dentro da empresa, né? Isso é normal acontecer. Outro ponto importante aqui, pessoal: familiares poderão ser contratados? E aí, o que vocês acham? Acho que depende, professor. Do quê? Tem que ter uma boa concordância, assim, e saber separar o profissional do pessoal. Porque eu trabalho em empresa familiar, né? Inclusive, eu trabalhei na empresa da minha mãe e não deu certo. E agora eu trabalho na empresa do meu tio, só que com o meu tio dá certo. Então, tem que ver bastante a questão do saber separar mesmo. Veja só, pessoal, existem alguns grandes empresários brasileiros, um deles é o cara da Votoran, o Hermínio de Moraes, se eu não estou enganado. Antes dele trazer os filhos para participar dentro das corporações, são várias e várias indústrias que ele tem, né? Ele faz com que os filhos trabalhem para terceiros, né? Então, o filho vai trabalhar em outra empresa, depois ele recebe o filho, né? Exatamente para isso, né? Para ver as dificuldades, né? Você trabalhar numa empresa que não é sua, né?
para depois você ter uma visão melhor na hora de fazer a gestão da sua própria empresa. Então, essa questão do familiar pode ser contratados é uma questão que tem que ser muito bem detalhada, né? Muitas vezes a gente vê sociedades que estavam indo tão bem, mas aí os filhos crescem, né? E cada um tem os seus desejos, cada um tem suas necessidades, né? Então, de repente, cada um quer um carro do ano, né? E cada um quer um carro esporte, e não que não mereçam, né? Mas, de repente, a empresa não tem condições de dar essa condição para os filhos, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada, né? E com regras bem claras, né? Regras bem claras, né? É muito ruim, não sei se vocês já passaram por isso, você ser cobrado para chegar 15 para as 8, cumprir seu horário de almoço, sair às 18 horas, né? Quando você vê lá, né, alguém da família chegando 10 da manhã, de chinelinho, cabelinho molhado, né? E aí ninguém fala nada, né? Então, acaba não sendo um bom exemplo para os demais, né? O que acontece se um sócio falece ou pede para sair da sociedade? Pessoal, isso aqui é outro ponto importantíssimo. Porque quando você está montando a empresa, tudo é maravilha. Opa, vamos montar uma empresa aqui e tal, você tem capacidade de gestão, eu tenho essa ideia aqui que parece uma ideia que pode se transformar em algo interessante, a gente junta aqui, junta ali e tal, vamos sim, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que aí, pessoal, no dia a dia, tem pessoas que são mais persistentes e outras não. Tem pessoas que falam, não é porque deu um primeiro problema aqui na empresa que eu vou fechar a empresa, vou seguir. Mas aí um dos sócios quer sair. E muitas vezes, pessoal, se isso não estiver muito claro, a saída do sócio acaba quebrando a empresa. Ou porque ele é detentor de um know-how muito grande do negócio e que só ele entende, ou até por questões financeiras, né? Porque o cara quer sair com a grana que ele investiu. Então, lá no contrato social, quando vocês forem elaborar o contrato social, tem que ficar muito claro, né? Quais são as cláusulas, quais são as condições para que esse sócio saia da sociedade, né? Mesmo em caso de falecimento, né? Por quê? O cara morre, aí a família fala, opa, agora vamos pegar a grana, né? Tudo bem, o cara merece, o cara é sócio da empresa, a família merece ter essa grana, mas como ela vai ter essa grana? Dentro das condições que a empresa possa pagar. Mas se eu não coloquei isso lá no contrato social, vai dar uma briga judicial bacana. E aí, pessoal, todo mundo perde. Verificar pendências com o fisco. Bom, isso aí é em caso de sociedade, né? Para ver se o seu sócio não tem problemas. E aí você, de repente, alguma dívida dele possa recair sobre a empresa de vocês, né? Então, cuidado com isso. Cuidado também, pessoal, agora com essa questão, com a questão eletrônica aí, o fisco está muito ágil, né? Mas eu já vi um caso de um camarada que comprou um pequeno lava-jato, né? O cara na boa fé, né? O cara chegou lá, quanto você quer no lava-jato? Eu quero tanto. Beleza. Tá aqui o dinheiro, amanhã eu assumo. Tranquilo, tchau, né? Aí a hora que o cara foi ver, né, não tomou os cuidados de fazer as transferências adequadas e coisa e tal, quando ele foi ver, tinha uma dívida de 10 mil reais com o Fisco Federal, né? Aí o camarada foi provar para a Receita Federal que não era dele a dívida. Mas como existia uma empresa no mesmo local e ele passou a operar com a mesma atividade, o fisco considerou que era uma fraude ao fisco, simplesmente trocando os sócios da empresa. Para encurtar a história, o cara pagou 10 mil para o fisco. Né? E como será o processo decisório? Né? Então, muitas vezes ali a gente ainda não sabe exatamente como é que a empresa vai rodar, mas deixar alguma coisa assim mais ou menos esboçada ali com relação a essas questões de quem manda e o que você vai decidir em que aspectos, em que áreas. Alguma curiosidade por enquanto, pessoal? Tá tranquilo, pro.
É isso aí, mas vê que dá trabalho, né? Dá trabalho. Né? Vamos montar uma empresa? Vamos. Né? Mas espera aí, vamos sentar antes, vamos discutir um monte de coisa aqui, ó. Tá? Os aspectos principais aqui, né? Essa questão da família, essa questão da saída do sócio, e é lógico, né? Sempre é bom você verificar aí se você está comprando uma empresa, por exemplo, se não tem nenhuma pendência com o fisco ou até trabalhista que possa cair sobre você, né? E apresentar nos anexos, né, alguma informação, caso você ache que seja importante para complementar aqui. Olha lá, muito bem, missão da empresa. Vocês viram isso lá em planejamento estratégico. Não sei se vocês estão percebendo, pessoal, mas a gente vai percorrer aqui uma série de etapas do plano de negócios que vocês já viram, ou estão vendo, ou verão nas disciplinas do curso de vocês. Né? Então, aqui, ó, definição da missão da empresa. Qual que é a razão de ser da empresa, né? Aí eu trago como exemplo aqui, ó, da Cocamar, né? Atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável. Isso aqui nós vimos lá em planejamento estratégico, né? Aí só para recordar, ó, questões para definir a missão da empresa, né? Qual é o nosso negócio, quem é o nosso cliente, o que eles querem quando nos procuram. E aí nós conseguimos montar aqui rapidamente a nossa missão, ó. Então lá, proporcionar às mulheres, né? Quem que é o nosso público-alvo? Mulheres, né? Por um preço justo, olha lá, quero se vestir bem, mas sem gastar muito, né? Um vestuário confortável, olha lá, casual e chique, né? Elegante e moderno. Né? Então, a partir de algumas perguntas aqui, a gente consegue determinar claramente qual é a razão de ser da nossa empresa, né? Perfeito? Então, não vamos alongar mais, isso aqui nós vimos lá, planejamento estratégico, a definição da missão da empresa. Qual o setor de atividade que você vai operar, né? É agronegócio, é indústria, é comércio, é serviço, né? Então, vamos deixar claro aqui para que a pessoa que esteja lendo entenda, né? Qual setor que você vai atuar. Agora, veja, pessoal, como atualmente, né, tá pequenininho aí, mas como atualmente nós temos aí uma possibilidade enorme, né, de formas jurídicas, né? Desde o microempreendedor individual, o MEI, né? A pessoa que trabalha por conta própria, e que se legaliza como pequeno empresário, né? Sua inscrição é feita gratuitamente pela internet. Desde do MEI até você pode ter uma SA, né? Uma sociedade anônima, né? De acordo com o porte da sua empresa, de acordo com o tipo da sua empresa. E aqui nós vamos detalhando aqui uma série de outros tipos, né? Outras formas jurídicas, né? Que com o passar do tempo, né? Com os anos aí, elas foram aumentando, né? Não existia o microempreendedor individual um tempo atrás, né? O empresário individual também, essa figura não conhecia, o EIRELI também não, né? Era basicamente pessoa jurídica, sociedade limitada e sociedade anônima, né? Mas aí com o desenrolar do tempo e da necessidade de você dar um tratamento diferenciado para o empresariado, foram surgindo outras formas jurídicas, né? Então, qual forma jurídica que você vai se encaixar, né? Tá? Enquadramento tributário, né? Optante pelo simples ou não. Aqui vem outra questão, pessoal, né? Geralmente, quando você vai lá conversar com o contador para ele abrir a sua empresa, né? Quando a gente fala para abrir a empresa, é para levantar lá, solicitar o CNPJ, inscrição estadual quando necessária, inscrição na prefeitura e por aí vai. E aí, você tem que definir com ele qual será o enquadramento tributário, né? E para fazer a contabilidade pelo simples, se eu não estou enganado, me corrigem os contadores, é um processo mais simples, né? Do que você fazer pelo lucro real ou lucro presumido. No entanto, caros estudantes, né? Vai aqui uma dica que vale aí uns $5.000 pelo menos, né? Existem certos tipos de negócio que quando você opta pelo simples, você acaba pagando mais impostos do que pelas outras formas, os outros enquadramentos tributários. Então, muitas vezes o contador já está cheio de empresa para trabalhar, né? Ele quer pegar a sua conta, ele quer ganhar mais um troquinho que você venha pagar para ele, né? Mas só que nesse momento, ele não está disposto a fazer um estudo para você
Qual é o melhor enquadramento tributário? E aí, amigo, isso pode ser decisivo para você ter sucesso ou não do seu empreendimento, né? Porque às vezes é melhor você pagar um pouco mais para o seu contador quando ele é terceirizado, né? E geralmente é terceirizado no começo da sua empresa, né? Só se você vai começar com uma estrutura muito boa, né? Se não, você vai ter um escritório que vai fazer a sua contabilidade, tá? E aí, depende do tipo de produto que você vende, depende se esse produto vem de outro estado, de que estado que ele vem, se é um produto com substituição tributária ou não, né? Então, às vezes você está achando que está fazendo um bom negócio optando pelo simples, mas no final do frigir dos ovos, aí, na hora que você fecha a contabilidade, você poderia estar pagando menos tributos e aí, de repente, até tornando o seu negócio mais interessante, até viável. Tá? Capital social representa os recursos disponíveis para criar o negócio. Então, o cara pode entrar com dinheiro, né? Pode entrar com imóvel, pode entrar com equipamento, móveis, patente, quer dizer, todo tipo de recurso que é tangível, né? Uma marca, por exemplo, ele pode trazer também uma marca, né? Que é um valor intangível, mas a gente consegue mensurar, né? Um valor para ela, né? Para o negócio. Né? Então, veja, eu tenho a concessão da marca Nike para o Brasil. Puta, quanto não vale isso, né, cara? Então, vamos montar uma empresa? Vamos. O que você vai entrar? Eu entro com a marca Nike. Puxa vida, quanto vale a marca? Vamos avaliar, né? E existem mecanismos para você poder fazer isso. Inclusive empresas especializadas em atuação nessa área, tá? Então, qual é o capital social da empresa? O capital social da empresa é R$ 200 mil, né? Mas ele foi integralizado de que forma? Por meio de dinheiro, por meio de imóveis, né? E aí fica tudo especificado, tá? Qual o percentual da participação de cada sócio? Vai ficar bem detalhado ali, né? E, por fim, né, as fontes de recursos, né? Próprios de terceiros, né? Então, no seu plano de negócio já pode constar lá, né? Para análise de quem vai te emprestar o dinheiro, que mesmo com o custo desse empréstimo, que são os juros que você vai pagar para esse camarada, ou vai ter carência, né? Tudo isso tem que ser analisado antes, né? Você vai pegar lá, por exemplo, R$ 100 mil, tá? Esses R$ 100 mil, qual vai ser a taxa mensal? Eu vou pagar juros e capital, eu vou ter carência de alguns meses, depois eu pago juro e não pago capital pago no final, como é que vai ser isso, né? E a partir disso, o meu plano de negócios, ele vai avaliar. Se, mesmo pegando esse capital de terceiro, ainda é interessante você montar um negócio, né? Se ele ainda consegue também remunerar o seu capital. Então, de repente você pega o capital terceiro, monta a empresa, mas fica 0 a 0. Quer dizer, eu vou conseguir pagar meus empréstimos, né? Mas não vai sobrar nada. Então, vale a pena montar a empresa? Você vai decidir, né? Sim ou não. Muito bem, pessoal. Falei bastante, né? Para variar, né? Esse foi o nosso primeiro caminhar. Esse foi o primeiro caminhar em relação ao nosso plano de negócios. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma pergunta? Gustavo, Rayane, Caroline, Naeli, Eduardo, Luiz Gustavo, Raquel, Richard, o Vitor, a Andressa, o Lucas. Alguma curiosidade? Isso, por enquanto, vai ser trabalhado ali no tópico sumário executivo, mas o mais importante, porque é a partir dele que as pessoas se empolgam e acabam lendo os demais tópicos, né? Tranquilo? Tudo certo? Beleza, Andressa. Tá tudo certo. Alguém tem alguma pergunta? Caroline, alguma curiosidade? Por enquanto não, professor. Pessoal, o entender
do plano de negócios não é tão complexo. A complexidade está em buscar as informações. Vocês vão perceber já no próximo tópico, análise de mercado. Tá? Então, como eu falei para vocês, já lá no Business Model Canvas, o que vai trazer a qualidade para o seu Business Model Canvas ou para o seu plano de negócios é a qualidade da informação. Então, alguns planos a gente percebe que é muito chute, percebe que a pessoa não buscou a informação precisa, né? E aí vai perdendo qualidade e as pessoas não vão tendo aquela segurança, né? Aquela segurança para avaliar adequadamente o seu projeto, o seu plano de negócio. Se não tem nenhuma curiosidade, nenhuma pergunta, vamos fazer um breakzinho para tomar um café? Pode ser? Pode, professor. Então, eu vou parar por aqui e aguardo vocês, né? A partir das 9 horas, naquele outro novo link que eu passei para vocês. Esse aqui vai ficar a primeira aula e aquele lá vai ficar na segunda aula, tá bom? Combinado. Então tá, estou parando a gravação aqui e aguardo vocês 9 horas no novo link, tá bom? Ok.